Bem-vindas, é um prazer estar falando com vocês. Aqui é Regiane Cunha, terapeuta e especialista na superação da depressão e da ansiedade. E o objetivo hoje vai ser explicar para você o que acontece com a depressão e com a ansiedade, por que a gente tem tantos sintomas associados e por que a maior parte das pessoas demoram muito para conseguir ter um resultado de superação, por que as pessoas com os métodos tradicionais, medicamentosos, com os métodos de, às vezes, psicoterapia, às vezes, hipnose clínica, não tem tantos resultados assim ou demoram muito para ter um resultado. Então, é muito importante a gente conseguir perceber o que está acontecendo dentro da gente para a gente conseguir lutar contra. Então, primeiro ponto, você começou com um processo de trauma, que você em algum momento começou a desenvolver esses sintomas que você não deu por ela, e às vezes é quando você é muito novinha, às vezes é quando você é criança ainda, às vezes é quando você é adolescente, que você não soube lidar com a separação dos seus pais, você não soube lidar com a violência que você via na sua casa, ou na casa do vizinho, no bairro onde você morava, no lugar onde você estava. Às vezes é por uma situação de que você sentiu que você foi desvalorizada dentro da sua própria casa, que a sua irmã era sempre melhor que você, que o seu irmão era melhor que você, que os seus colegas de sala eram melhores do que você. Às vezes são situações em que você sofreu um abuso psicológico, sexual. Às vezes você sofreu a agressão, pais opressores, pais que agrediam. Então, tudo isso pode ser um ponto em que lá começou você não saber lidar com aquilo. Ou você teve alguém que morreu cedo, como foi o meu caso, né? Eu explico para vocês que esse caminho, a minha jornada, ela começa com a minha própria história. Eu começo sendo uma pessoa que foi diagnosticada com epilepsia depois de ter sofrido a morte do meu pai de forma muito severa. E a minha epilepsia, ela foi dada como diagnóstico por 3 médicos dizendo: você não tem cura, você tem que tomar o medicamento. E eu nunca tomei. E eu encontrei um caminho para não precisar tomar, e um caminho replicável, que dá para você não necessitar do medicamento para sair. Ok, eu posso tomar um medicamento para sair da depressão, para sair de uma forma mais amena? Pode, tá tudo bem. Mas você precisa entender quais são os medicamentos que você está pondo na sua boca, porque todos eles têm efeitos colaterais. Então, o tempo que você vai tomar. Tem mulheres que tomam aquele medicamento há 10, 15 anos, o mesmo medicamento, ele já não está fazendo efeitos positivos na sua história. Primeiro lugar, que se tivesse, você não estava tomando há tanto tempo. Se realmente o medicamento antidepressivo e ansiolítico curasse, por que nós tomamos tanto? Segundo ponto que eu sempre chamo a atenção, por que a indústria farmacêutica enriqueceu nas nossas custas e quando a gente vai ver o medicamento mais vendido, tanto pelo Estado, quanto, né, porque o Estado também compra e colabora com o medicamento, tanto pelo Estado quanto pelas pessoas, o ansiolítico e antidepressivo está na lista dos 3 mais vendidos. Só perde para diabetes e para o coração, para a tensão arterial. Ou seja, medicamentos de dependência. Para que o interesse da indústria farmacêutica em criar dependência em vocês? Depois, além disso, quando você entra numa faculdade de psiquiatria, os médicos são ensinados, ou seja, instintivamente, os professores mostram para eles quais são os caminhos medicamentosos para curar. Só que não está curando. Nós estamos falando de 20, 30 anos de pessoas que continuam depressivas. Então, cadê o medicamento da cura? Será que realmente não tem cura? E o mais importante é a gente entender que a ansiedade ela vai progredir até virar depressão se você não cortar o ciclo. Ela vai progredir, porque esse é o caminho natural dela. Ela começa, primeiro, você não sabendo lidar com aquele conflito, você sente impotente, você sente incapaz de lidar com aquele conflito, depois ele começa a tomar conta, aí de tanto que você não consegue fazer nada, você vai criando aquele aspecto, aquela sensação de angústia dentro do peito, aquele trancar, aquele vazio, aquela dor. Quando você cria essa dor, essa opressão, esse sentimento, você começa a se isolar, você começa a pensar que você está atrapalhando a sua família. As pessoas com crises de ansiedade, que têm ansiedade, têm muita dificuldade de ter um relacionamento. Elas têm dificuldade de manter um relacionamento físico, um relacionamento emocional, afetivo com as pessoas, por vários motivos. Elas são pessoas que estão naquele momento mais inseguras, mais desprotegidas. Automaticamente, quando ela manda uma mensagem, tem ansiedade, ela manda uma mensagem, e a pessoa do outro lado visualiza e não responde, isso para ela pode ser um caos mental. E não é porque ela desconfia de você, é porque ela fica preocupada.
Porque os pensamentos dela começam a dar resposta. Mas por que visualizou e não respondeu? Será que está muito ocupado? Será que está passando mal? E se tiver... Começa a pensar num monte de outras coisas. Então, uma pessoa que precisa de uma maior proteção nessa fase, porque está mais sensível. Automaticamente, quando ela começa a ver que as pessoas estão se afastando dela, porque acham que ela dá de uma gota d'água faz uma tempestade, porque é assim que, infelizmente, a sociedade vê, nossa, que exagerada, você fica fazendo isso só para chamar atenção, não é preciso tudo isso, você sabe que está tudo bem, não precisa ligar 10 vezes para mim, não precisa ligar 20 vezes. Não, ela não sabe que está tudo bem. A cada milésima de segundo, ela tem 3 vezes mais pensamentos do que você, uma pessoa normal. Então, para ela, aquilo é um caos, sim. Então é importante a gente conseguir entender isso. E depois, quando ela não consegue mais lidar com isso, ela começa a guardar aquele sentimento. E quando ela começa a entrar nesse processo de guardar o sentimento, de não querer sair, de não querer mais passar vergonha na frente das pessoas, porque ela tem medo das pessoas olharem para ela e verem ela passar mal, ela começa a se isolar. E aí, o isolamento é o primeiro passo para ir começando a entrar no estado depressivo. Ela pode seguir um outro caminho, que é o que eu chamo do caminho do ataque de pânico, que é o caminho do balão. É quando você vai tendo várias crises de ansiedade, começa a aumentar a quantidade de vezes que acontece por semana ou por mês, e de repente os episódios começam a ser tão agressivos que vai e vira um ataque de pânico. O que acontece no ataque de pânico? A diferença é que a ansiedade, ela manda vários pensamentos para você ao mesmo tempo, dispara o seu cortisol e faz você ficar preocupada com um monte de coisas como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento. Ele cria um sistema de alerta em você que você não consegue nem respirar direito. Então fica assim, né? O tempo todo, a sua cabeça fica assim, ó, como se você estivesse vendo vários pensamentos ao mesmo tempo. Quando você tem o seu primeiro ataque de pânico, o seu cérebro é como se a conexão fica disfuncional, dá uma desordem. Então, o que antes, quando você tem ansiedade, a gente consegue diagnosticar, né? Quando a gente fala de ataque de pânico, o que acontece? Essa desordem inverte o sistema e faz com que agora, do nada, você está respirando sozinha em casa, está tudo bem, e você sente um ataque de pânico. Só que o ataque de pânico ele é muito mais severo do que uma crise de ansiedade. O ataque de pânico, você vê coisas na sua frente, você não sabe distinguir entre a realidade, porque tem essa distorção. Você não sabe distinguir entre a realidade e o que não é real. Você sente que essa ameaça é direta. É capaz de você conseguir se esconder debaixo da cama, pensando que vai acontecer alguma coisa ruim e você só se sente segura ali, mesmo sabendo que o que você está fazendo é algo muito grande, não necessitaria tanto daquele esforço todo, mas a sua mente não consegue compreender. Se eu falar para vocês fecharem os olhos agora e começar a narrar uma história, o fato é que vocês vão visualizar essa história, como se ela tivesse acontecendo agora. Quando a gente assiste um filme, acontece a mesma coisa. Quando a gente ouve uma música que traz uma lembrança para a gente, às vezes uma música que relembra alguém que já faleceu, uma música que relembre quando você estava apaixonada por alguém que você perdeu, uma canção que era do tempo em que sua mãe limpava a sua casa, essa memória é ativada, não é? Você instantaneamente recorda daquele evento. Isso é o poder de um gatilho mental. Isso é o poder de uma âncora de imagem. É exatamente a âncora de imagem e o gatilho mental que coloca você na crise de ansiedade. É exatamente o gatilho mental e a âncora da imagem que faz você ter os ataques de pânico e que faz você ficar sucumbindo dentro da depressão.